Pessoal, vamos falar de subespaços vetoriais R3. Então, você já vê um espaço vetorial e S um subconjunto não vazio de V. S é um subespaço vetorial de V se S é um espaço vetorial em relação à adição e à multiplicação por escalar definidas em V. Então, vamos lembrar aqui, nós estamos falando de vetores. Então, os vetores a gente pode representar pelas suas coordenadas, ó, x1, y1, Z1, e a depender das suas dimensões, a gente chega aí no Rn, vetor 2, ou V, y2, Z2. Esses vetores, eles têm que respeitar as seguintes operações. Está aqui nosso vetor, ou melhor, nosso espaço vetorial V, ele vai respeitar as operações de U mais V, que é a adição, e a multiplicação por escalar. Isso aqui é a definição básica de um espaço vetorial. Mas nós estamos falando de um subespaço. Então, um subespaço é um subconjunto que também segue essas operações. Então, é fácil de verificar se é um subespaço se atender essas operações. E também é necessário ter o zero, que é o elemento, né, trivial, solução trivial. Então, o teorema que define um subespaço, né, não vazio, de um espaço vetorial, as seguintes condições. Para U e V pertencente a S, existe um U mais V pertencente a S, que é o subespaço. E a segunda, para todo alfa pertencente aos reais, quer dizer, um escalar, e para todo U, esse é um vetor, pertencente a S, existe o produto alfa U pertencente a S. Então, é bom lembrar que todo espaço admite pelo menos dois subespaços, que é o nulo e o próprio espaço vetorial. Esses subespaços são chamados triviais, os demais são chamados próprios. Temos uma questão aqui para verificar se é um subespaço vetorial. Então, naquela sequência, a gente sabe que tem que testar a existência do elemento neutro. Então, observem aqui que nesse espaço que é no R3, x já está definido como zero. Então, o primeiro teste é ver se existe o vetor 0, 0, 0. Será que ele existe nesse subespaço? Esse vetor vai existir nesse subespaço, que seria o vetor nulo. Vamos pensar. Olha, x igual a 3, nós vamos ter sempre a seguinte condição. 3, y pode ser um y1, ou x, ou y2, o que for, e vamos ter essa condição aqui, ó, 3y e z. O y e z podem ser zero, mas os x não. Então, dessa seguinte forma, não existe nesse espaço um elemento neutro, o vetor nulo. Então, não há vetor nulo, logo, não é um subespaço vetorial. Então, lembrando disso. Nem é preciso verificar as outras duas condições. A primeira condição é verificar se existe o vetor nulo. Nesse segundo subespaço do R3, nós podemos visualizar que ele está definido da seguinte forma, né? X mais y mais t igual a zero. E observe que o t é uma das coordenadas. No caso, ela está no lugar de z. Então, aqui eu posso concluir que t, fazendo aqui a igualdade, vai ser menos x e menos y. Logo, t, fatorando o sinal,
vai ser menos x mais y. Então, é uma das formas de interpretar esse subespaço. Então, se você tem o vetor U, seria x1, y1. A terceira coordenada é menos x1 mais y1. Essa é a terceira coordenada. Um vetor V que a gente vai precisar provavelmente, x2, y2, menos x2 mais y2. Esses são os dois vetores que a gente vai fazer a nossa análise. Lembrando que a terceira coordenada está sendo definida como t igual a menos x mais y. Mas o primeiro teste é verificar a existência do vetor nulo. O vetor nulo seria quando x, y e t assumissem o valor zero. E isso é provável, isso existe. Não há nada que impede que x, y, t, x mais y mais t são iguais a zero. Então, os três podem ser iguais a zero. Então, existe o vetor nulo. Então, aqui a gente pode botar, existe vetor nulo. Então, essa fase aqui, nós já garantimos. Então, a segunda parte é verificar se a soma existe. U mais V, será que ela existe? Então, vamos somar aqui esses dois vetores. Eles têm que pertencer. Somando os dois vai ficar x1 mais x2 para a primeira coordenada, y1 mais y2 para a segunda coordenada, e a terceira coordenada, posso deixar o menos em evidência, vai ser x1 mais x2 mais y1 mais y2. Observe que não altera-se a estrutura da definição dos dois vetores. U mais V continua sendo válido. Então, aqui você, por exemplo, você tem a variável U somada com V em todas as suas componentes, sem mudar a estrutura da soma. Não aparece aqui uma combinação quadrática, algo que coloque uma impossibilidade de vocês encontrarem esse vetor. Então, aqui está muito similar a cada um desses vetores. Inclusive, posso somar termo a termo. Então, nesse caso, nós podemos dizer que aqui também é verdadeiro. Então, o mais V está funcionando aí. Vamos fazer o outro, que é a multiplicação por um escalar. Lembrando que esse escalar pertence aos reais. Então, seria alfa U. O alfa U, podemos fazer aqui, né? O alfa U vai ser, lembrando que o U é x1, y1, vírgula, menos x1, y1. Então, vamos verificar o terceiro passo. A alfa U. Então, quem é alfa U? Vai ser alfa vezes U. Eu posso fazer alfa x1, alfa y1 e menos alfa x1 mais y1. O que não modifica o nosso subespaço. Só lembrando o subespaço vetorial, ele é x mais y mais t igual a zero, né? As suas coordenadas ficaram, né? X
y e x mais y precedido do menos. Então, essa é a estrutura quando você escreve os vetores nesse R3. Você tem essa definição, como nós vimos agora. X, primeira coordenada, y, e a terceira coordenada é menos a parênteses x mais y. Então, aqui mantém essa estrutura. Então, é verdadeiro. Nesse caso, é subespaço, é um subespaço vetorial. Atendeu às três condições. Um exemplo de um vetor aí seria esse. Ó. Vamos imaginar aqui o vetor, o valor de x igual a 1. O valor de y igual a 2. Seguindo o valor da terceira variável seria aqui, menos x mais y. Ou seja, 1 mais 2, 3, precedido do menos, menos 3. Então, um vetor aqui, chamar aqui de vetor W, vetor W seria de coordenadas 1, 2 e menos 3. Esse vetor está nesse subespaço vetorial. Ele está aqui nesse subespaço vetorial e ele, se tiver outro vetor com essas características, ele vai manter sempre essa propriedade, que é a da terceira coordenada ser precedida de menos e ser a soma das duas anteriores. Então, aqui nossas referências. Até a próxima.